Olá, seja bem-vindo ao Apocalipse Sem Mistérios. Vamos dar continuidade aí ao tema do Apocalipse e estaremos entrando aí no capítulo 13. Lembrando que nós vimos aí no capítulo 12 a mulher e o dragão, representando respectivamente Israel e Satanás. Então, praticamente falando aí da relação que há entre eles dentro de toda a história. E agora nós vamos falar praticamente da relação de Satanás com o mundo, tá? E vamos falar aí também sobre o anticristo e o falso profeta, tá bom? Então o dragão, o anticristo e o falso profeta é a temática que nós temos aí, essa tríade satânica, tá ok? Vamos lá ao nosso texto bíblico. E aí vocês veem Apocalipse capítulo 13. Vamos à leitura. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Então, como nós observamos aí, essa besta vinda do mar, ela é semelhante ao leopardo, tá? Eu tenho uma imagem aqui para poder exemplificar para gente, tá? Então a besta vem do mar, o mar simboliza os povos, então o anticristo virá de uma nação gentílica, tá? Não é uma nação, não é dos judeus, embora em outro vídeo eu mencionei que a sua linhagem possivelmente pode ser judia, mas ele vem de outro povo, tá? E o mar representa as nações, então ele vem das nações, tá ok? Que rodeiam aí a nação de Israel, tá? E aí vocês observam aí 7 cabeças, como vocês podem ver, 7 cabeças, tem chifres e 10 diademas em seus chifres, tá ok? Então percebam bem que o texto nos traz o seguinte: era uma besta semelhante ao leopardo, como vocês observam aí, a sua boca como de leão, tá? Isso também é bem perceptível. E o dragão deu-lhe o seu trono e grande autoridade. Então na imagem aí eu vou mostrar ela um pouquinho mais ampliado. Vocês vão ver o dragão dando grande autoridade, que no caso aqui é a mão do dragão dando autoridade à besta, tá ok? E aí nós temos aí também algo que de se observar, tá? E sobre os seus chifres 10 diademas, tá? Então tinham 10 chifres e 10 diademas, tá ok? Esses chifres representam poder e os diademas representam a autoridade a cada um desses chifres aí, tá ok? Então representam 10 nações, tá? Esses 10 chifres representam 10 nações, são as 10 nações gentílicas que se unirão juntamente com o anticristo, tá ok? E darão esse poder a ele, tá bom? Então vamos lá dar continuidade aí à nossa temática. Vamos lá para a Bíblia Sagrada e aí vamos dar continuidade. No versículo 3 vemos aí: também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, tá ok? Então nós temos aí um enunciado que nos dá o seguinte: possivelmente, né, isso alguns intérpretes pensam assim, a besta pode passar por uma situação de morte e passar por uma ressurreição. Isso alguns intérpretes que nos trazem, imitando praticamente Cristo. Então nós vemos aí o dragão logo de cara no versículo dando autoridade à besta. Então essa tríade, lembrando que em toda a história o que mais temos é o diabo tentando imitar Deus. Então digamos que aí o dragão é o antipai e a besta é o anticristo, tá ok? Tanto, e como Cristo morreu e ressuscitou,
possivelmente pode ser que aconteça isso. Outra linha de interpretação fala sobre a ressurreição do Império Romano, tá? O antigo Império Romano que perdeu o seu poder com uma ferida de morte e depois vai ressurgir no final dos tempos, tá ok? Eu sou particular mais dessa linha de raciocínio, tá? Então, tanto é que a gente tem que levar em consideração o texto mostrado, que lembra muito aquela passagem de Daniel, da visão de Daniel, da visão noturna de Daniel dos 4 seres, dos 4 animais. E lá no sonho de Daniel nós vemos o leão, nós vemos o urso, nós vemos leopardo. Então tudo dá a entender que se trata de uma relação que há, né, um paralelo que há nesse texto com aquele de Daniel. Tá? E na mesma medida, aqueles animais representavam nações. Então aqui eu acredito, tá? E é o que é mais plausível, é que esse simbolismo dessas cabeças, de toda a situação, representa os grandes impérios mundiais, tá bom? Que houve na antiguidade e que perduram até o tempo do anticristo, tá ok? Então vamos dar prosseguimento aí. Versículo 4: e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Então as pessoas certamente se vislumbrarão, né? E adorarão a besta. E será tão poderoso o anticristo que muitas pessoas entenderão que não será possível batalhar contra ele. Tá ok? E aqui eu tenho também uma imagem da qual eu posso apresentar e ilustrar essa situação. Tá? Então vou colocar aqui novamente a imagem. Então nós temos aí, voltando aí, temos aí um pouquinho dessa imagem um pouco mais ampliada, e como vocês observam aqui, o anticristo, né? A besta que saiu do mar, o dragão dando-lhe o poder, tá? Então essa situação é algo bem interessante, que o mar representa as nações e esse aqui é o símbolo do anticristo, tá? A besta que saiu do mar e as suas cabeças representando os grandes impérios mundiais, da qual sempre houve envolvimento de Satanás com respeito à nação de Israel, tá ok? Vamos prosseguir ao nosso texto, versículo 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Então, como nós já vimos aí, essa autoridade dada ao anticristo vai durar 42 meses, que é o período da grande tribulação. Então, como nós vimos no capítulo anterior, no meio da tribulação, no meio dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, haverá batalha no céu. O arcanjo Miguel vencerá o dragão e os seus demônios, e eles serão lançados, e como há pouco tempo ele dá a sua autoridade ao anticristo, e por meio dele ele poderá ser adorado, tá? Então uma das coisas que o diabo quer é que se faça com ele o que se faz para Deus, é ele receber a adoração. E recebendo essa adoração, ele estará aí frustrando os planos de Deus nesse sentido. É o que passa, né? Ele quer imitar, quer conseguir fazer, ter toda a atenção da humanidade nesse momento aí. Tá ok? Vamos continuar aí no nosso texto. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Percebam que há gente habitando no céu. A igreja não estará aqui, tá? Então esses que habitam no céu são a igreja, tá? A igreja e os santos da antiga aliança que estarão lá, tá bom? Então nós vemos aí 42 meses, tá? E dentro desse 42 meses vai ser praticamente, a gente vê as blasfêmias contra Deus, e
temos também como referência os textos que falam que ele se assentará no trono de Deus, querendo ser Deus, e vai falar contra todos os que habitam no céu, contra o tabernáculo de Deus e contra o próprio Deus. Versículo 7: também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. Então percebo aqui que é um outro texto que já nos diz, que já nos dá respaldo para acreditar que a igreja será arrebatada antes da tribulação, porque aqui ele fará batalha contra os santos e vai vencê-los, ou seja, vai morrer todo mundo que estiver na tribulação vai morrer. Morrendo, não haverá necessidade de arrebatamento. Não tendo necessidade de arrebatamento, aí praticamente frustra a ideia de quem acredita no arrebatamento após a tribulação, porque é justamente quando Cristo vem com os seus, com aqueles que estão habitando no céu. Tá bom? Então, o anticristo irá vencê-los. Tá? Então, quando surgir o anticristo, a igreja já foi arrebatada. Tá? Lembrando em vídeos anteriores que a abertura do primeiro selo é o anticristo, e quem abre o primeiro selo é Jesus Cristo no céu. Tá? Ele está no céu, e os 24 anciãos são os exemplo de igreja, um tipo de igreja, é o símbolo, tá? São a igreja que está no céu no momento da abertura do primeiro selo. Tá bom? Então, se você ainda tem dúvida com respeito a isso, eu aconselho que volte vídeos anteriores aí que eu explico um pouco melhor aí, tá bom? Então vamos lá no versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então prestem atenção. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Ok? Então, todos aqueles que estão na terra nesse momento, daqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida, irão adorar a besta. Tá bom? E aí eu vou mostrar também para vocês aí a imagem, tá? Como vocês podem observar aí, nós temos aí uma adoração. Nós vemos aqui, eu vou falar sobre esse personagem, que é a outra besta, que aponta para exige adoração, tá? Como vocês veem aqui, a imagem da besta, que é o que vai prosseguir no nosso texto aí. E essa adoração é feita para a besta, mas é como se o Satanás fosse adorado, tá? Então o único meio de ele ter adoração é que se adore a besta, que se adore o anticristo, tá ok? Vamos lá dar continuidade ao texto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Esse termo eu acho bem curioso, porque normalmente os ouvidos são para ouvir, mas tem gente que apenas escuta, ele não ouve. Alguém que ouve acaba praticando, né? Versículo 10: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Tá, ok? Então aqui é um momento de grande aflição para aqueles que estiverem. Os santos praticamente terão que perder a sua vida. Tá? Esses santos são os convertidos em Cristo durante a tribulação. Não é a igreja. Tá? A igreja estará no céu nesse momento, mas haverá arrependimento e haverá conversão daqueles que estão na terra. Tá, ok? E aí nós damos continuidade. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Tá, ok? Então eu tenho aqui mais uma imagem aqui, como vocês observam aqui na imagem. Então essa figura aqui esse cordeiro que sai, que tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Esse daqui representa o falso profeta. Lembrando o seguinte, que estamos falando dessa tríade satânica, é o dragão, o anticristo e o falso profeta.
tá? Então, o dragão mais as duas bestas, são duas bestas, são o anticristo e o falso profeta que o Apocalipse menciona. Normalmente as pessoas só falam do anticristo, mas essa figura ela emerge da terra, como vocês observam aqui, tá? Então, o anticristo, né, ele surge das nações, do mar, né? E o falso profeta surge da terra, ele emerge da terra, representando Israel. Tá? A terra representa Israel. Então o falso profeta será um judeu. Tá? É, lembre-se que tudo que o diabo faz é querer imitar Deus. No caso aqui, antes do surgimento de Jesus Cristo, quem que apareceu pregando? João Batista. Então praticamente é o que estará acontecendo aqui também. João Batista, né? E no texto bíblico, Jesus, quando se refere a ele, fala que Elias já veio. Então aqui é como se esse falso profeta representasse Elias, tá bom? E as profecias do Antigo Testamento diz que antes que o Messias aparecesse, seria necessário que viesse primeiramente Elias, tá? Tanto que uma das coisas que nos é mencionada no texto acontece. Vamos dar continuidade e vou mostrar para vocês. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Versículo 13. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Se você é como eu e aprecia os textos bíblicos, você realmente deve lembrar quem que orando fez com que fogo descesse do céu à vista de todos. Justamente Elias, naquela situação com os profetas de Baal. Então ele orou e Deus enviou fogo do céu. Assim, o que aconteceu? O povo que estava ao redor creu. Da mesma maneira, o falso profeta irá fazer. Então, o fogo vindo do céu, você vê que tem uma multidão, né, representada por algumas cabeças de pessoas aqui, e as nuvens aqui atrás e o fogo vindo do céu, tá? Que é o que está aqui, né? O fogo vindo do céu. Aqui nessa situação aqui. Então, as cabeças representando as pessoas e o fogo saindo das nuvens, né? E essas pessoas adorando a imagem da besta. Tá vendo a imagem aqui bem semelhante aqui a besta que saiu do mar, tá ok? Então é essa imagem que representa muito bem esta situação, tá? Vou aproximar aqui para que a gente possa observar. Então nós temos a besta, nós temos aqui o falso profeta, tá ok? Que é representado por essa figura bizonha aqui, e as pessoas que receberão uma marca, que é o que nós vamos ver no texto agora a seguir. Tá ok? Vamos lá, versículo 14. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Tá ok? Então nós temos aí, ele fez com que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia, tá ok? Então, por meio de sinais que lhe foi permitido na presença da besta, ou seja, foi permitido esses sinais, tá? Então, lembrando que o período tribulacional é é algo permitido por Deus, não é algo vindo do diabo, é Deus quem permitiu, que se trata do momento onde Deus tratará com Israel com respeito àquilo que fez com o Messias, a rejeição de Cristo e toda a sua desobediência durante a sua história, tá? Por isso não se trata da igreja, a igreja não passará por aqui, que é um tratamento dado a Israel e ao mundo impenitente, tá ok? E como vocês observam aí, foi lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. Sabemos que uma coisa, somente Deus é onipresente. Então, com o nível de tecnologia que nós temos hoje, muitas pessoas podem ser alcançadas.
tá bom? Então, né, nessa situação, certamente quando for exigido que se adore a besta, todo mundo do mundo inteiro terá acesso a essa imagem, tá? Como isso se dará? É muito simples. As coisas quando acontecem do outro lado do planeta, a gente acaba recebendo às vezes em tempo real por meio da internet, por meio de celulares, televisores, e é muito difícil a gente não saber o que se passa em outro mundo. Imagine todo esse poder tecnológico nas mãos do anticristo, todo centralizado no anticristo. E como se sabe que muitas pessoas estão se adequando à vida atual por meio das tecnologias, todo mundo vai estar interligado de alguma forma, tá bom? Posteriormente eu vou fazer um vídeo a respeito disso daí, tá bom? Vamos continuar aí no versículo 15. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta para que a imagem da besta falasse, ou seja, a imagem aqui vai falar. Tá? E fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. Então imagine uma imagem falando. Tudo indica que pode ser um holograma, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que uma estátua não pode falar. Mas nesse sentido aqui, nessa situação, ela falará, causando ainda maior espanto para aqueles que estiverem observando. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Percebam aqui que aqui cabe até um vídeo específico sobre esse assunto aqui. Tá bom? Então, o falso profeta fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal. Essa é a marca da besta. É um sinal que será dado na mão direita ou na fronte. Então, se você acompanha vídeos, se você acompanha o que está sendo produzido de tecnologia, você deve estar até ciente de muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, já se disse muito sobre essa marca. Hoje muita gente apoia a ideia de ser um chip, mas tudo que foi criado a respeito para facilitar essa situação econômica, são todos precursores da marca. O RG, o CPF, qualquer registro que você faça por meio de links, internet, o chip em si. No último mês é possível perceber que estão treinando, estão testando chip dentro do cérebro humano, tá? Para que possa trazer facilitação na vida. E a gente sabe ainda que essa marca aqui, a pessoa que não tiver não poderá comprar nem vender. Ou seja, é algo que estará ligado à questão econômica. Tá? Hoje em dia, a gente, para entrar em empresas, você tem que bater o seu ponto, ou por meio da sua digital, do meio de leitura facial e diversas outras maneiras. Só que acreditamos que isso estará mais desenvolvido. Então chegará o momento que nós teremos aí que para qualquer situação apresentar algum tipo de identificação. Tá? Hoje nós temos aí, e eu até tenho que frisar, falar de uma maneira meio diferente para que o vídeo não seja bloqueado. Nós temos que apresentar um passaporte sobre o momento que vivemos nos dias atuais. Tá? É claro que você que está ouvindo deve perceber isso. Tá bom? Então a gente tem que apresentar para ir em aeroportos, para entrar e ir de um país para outro. Então tem que haver uma justificativa, e essa justificativa você tem que apresentar que você recebeu determinada substância para poder entrar nesse país. Tá ok? Então são coisas que a gente tem que estar se preparando, porque todas elas são precursores da marca da besta. Tá ok? Então, tanto o código de barras, o QR Code, todas elas são precursores. E se você raciocinar um pouquinho, todas estão convergindo para ter o seu controle mundial apenas em um único centro. Tá bom? E nós vemos aí, tá? E certamente eu farei em outro vídeo a respeito
dessa temática, tá? Pode ser que seja até o mesmo próximo, tá bom? Então no versículo 18 temos aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, tá bom? Então essa aqui é nos dado uma informação para que a gente calcule esse número, tá? Então, uma das coisas nos termos originais aqui é como se fosse uma situação de não de calcular, mas de computar, tá? Ok? É algo que pode ser computado. E aqui fala do número da besta, que é o número de homem, do seu número, e fala também que é um sinal, tá? E no versículo 17 fala que é um sinal, o nome ou o número, tá? Então não é tão simples assim, tá? Mas é um número de homem, 666, tá? Por que que é dado o número de homem? Porque o homem foi criado no sexto dia, tá? E ele é repetido 3 vezes aí por conta de ser um sinal, de ser um nome e de ser um número. Tá, então digamos que será algo que será inevitável acontecer, vistas o que tem acontecido no mundo. Tudo está convergindo para isso. A centralização econômica, a centralização política, as nações perdendo a sua soberania e tudo ficando num controle só mundial. Então isso é algo inevitável, vai acontecer, tá bom? E aí nós concluímos aí o capítulo 13, que fala dessa tríade, dessa ação dessa tríade satânica no mundo, que é o dragão dando seu poder ao anticristo e o falso profeta, fazendo com que todos adorem o anticristo por meio da sua imagem, e essa adoração acabará sendo dada ao dragão. Ou seja, imagine os discípulos que eles não podiam nem imaginar uma adoração ao diabo, pois é isso mesmo que irá acontecer nos fins dos tempos. Você acha que é difícil, mas na verdade já até acontece em muitos lugares. Muitas seitas, muitas instituições religiosas atribuem a ídolos a sua adoração, e ocasionalmente a palavra de Deus já nos diz que o que está por trás de um ídolo são demônios. Tá? É importante que você leia este capítulo, analise e comece a ponderar sobre algumas coisas. Comece a refletir das coisas que têm acontecido no mundo atualmente. E as coisas estão convergindo para o cumprimento da palavra de Deus. Tá? O mundo inteiro espera uma solução. E essa solução irá vir por intermédio de um homem. E esse homem possivelmente será o anticristo. Tá bom? É claro que há muitas dúvidas com respeito a esse capítulo aí. Se você tiver, pode colocar aí nos comentários. Tá? Estarei fazendo outro vídeo a respeito da marca da besta, mais precisamente com algumas curiosidades aí que nós acompanhamos daquilo que o homem tem feito. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau.